que vai acontecer agora? A gente está com o roteiro um pouquinho atrasado, vocês comeram demais no almoço, demoraram para voltar. A gente tinha um intervalo programado agora e depois o painel, o último painel do dia, painel sobre o metaverso. O que a gente vai fazer? A gente vai tocar direto, sem intervalo. Vamos partir direto para o painel do metaverso agora, mas está liberado, dar uma saidinha, pegar um negocinho lá que o cofre está aberto, trazer para cá, pode comer aqui dentro. A Lisa liberou, falou que tudo bem, vocês evitarem deixar migalhas no chão aí. Pode ir, voltar e a gente vai tocar direto, beleza? Não vamos fazer uma parada agora. A gente vai direto para o painel do metaverso, tá bom? Mas antes, só deixar um recadinho aqui para vocês. A gente vai ter o sorteio no final do painel de um convite, lembrando, o Full Pass para o Fórum E-Commerce Brasil 2022, que vai acontecer lá em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Então, quem tiver aqui vai estar aí no sorteio do fórum. Então, fiquem até o final para participarem do sorteio do fórum. Aproveitar aqui também para dizer que tem mais sorteio surpresa também no final para vocês. Temos kits aqui para sortear ainda no final. E aproveitar esse momento para agradecer, né? Agradecer a presença de cada um de vocês que está aí. E agradecer mais uma vez aí nossos patrocinadores, né? A Aux, a Alfred, a Nexo, CDM Contabilidade, Dinamize, E-Comércio, Etos, Omie, Painil, Sequoia, ShopPub, Smart Envios, SoftUp Sistemas, SSBM Advogados, Total Express, Triconnect e Universidade Marketplaces. Te agradece ainda os apoiadores do Com IEX, Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF, a ACIRP de Ribeirão Preto, a ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira, CDL Ribeirão, a Rádio CBN Ribeirão, Ecaplan, Faculdade Regis, Senac, Revista Revide, Sindi Franca, Sincovarp e Centro Universitário Unicep de Porto Ferreira. Um grande abraço a todos os apoiadores e patrocinadores desse evento. E aí, quem tá esperando o painel final aí? Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, tem gente que nem saiu para comer nem no banheiro, ó. É isso que a galera que quer aprender, ó. Muito bom. Vamos lá, eu tô enrolando para ver se o pessoal volta logo, entendeu? Que foi pegar a comida. Vamos lá, gente. Vamos partir direto pro nosso painel aqui final. O pessoal vai voltando aí. Por que é importante falar de metaverso, né? Porque o metaverso está aí e é o futuro. Então vamos lá, para participar desse mega painel do final do Com X, para a gente fechar com chave de ouro, pensando no presente, projetando o futuro, vamos falar de metaverso e o futuro do e-commerce. Para isso vou chamar aqui nossos convidados desse painel especialíssimo, eles que têm experiência larga aí na área digital. Vou convidar aqui ele mais uma vez ao palco, Rodrigo Marucho, uma das maiores referências profissionais do comércio eletrônico nacional, com experiência de diretor de operações da Netshoes, rede de e-commerce da Sherlock, diretor estatutário da Oak Vestir, hoje empreendedor na Marucho Consultoria e Treinamento, consultor de e-commerce, palestrante, professor, autor de livros e membro do Conselho de Especialistas para os eventos do E-Commerce Brasil. Obrigado, Marucho. Agora é chamar meu amigo, meu irmão, que sentou o pé no acelerador aí para vir da praia para cá, largou a prancha para participar desse painel. André Patrocínio,
cofundador e CEO da Ethos, a top 3 maiores plataformas de social media marketing da América Latina, utilizada por mais de 100 mil marcas, diretor executivo da Local Web, colunista da CBN, palestrante internacional, publicitário especialista em marketing digital, mentor do Polo de Inovação e Tecnologia da USP, Supera Parque, e também nosso diretor na Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto, a APP. Seja bem-vindo, André. Vamos lá, gente. E para mediar esse painel, tem um cara muito bacana. Vou chamar ele, convocar ele. Por favor, Eduardo Soares, venha ao palco. Valeu, obrigado. Bora lá, vamos nessa. Melhor coisa é você se auto-apresentar. Não é, cara? Eu muito acho bom. Legal. Não precisa nem de apresentação. Parabéns. Dispensa apresentações. Olha lá como é que a gente está bonito ali, Marucho. Que é isso, ó? Photoshop. Gente, que isso, né? Já começa prontos. Já começa o metaverso nessas fotos aí, né? Pois é. Avatar aqui, né? Avatar. Ao vivo, não metaverso. Será que a gente vai ficar bonito no metaverso, cara? Eu queria ficar um pouquinho maior no metaverso. Será que rola? Ô, Du, se você quiser ficar loira, velho, você vai loira, poder. Loira, tranquilo. bonita, gatona. Rapaz, com a voz mais apresentável, assim. Tipo a da Lud, né? Cadê a Lud? Oi, tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de metaverso, né? Algo que está aí no dia a dia e, quer queira ou não, a gente já está dentro, né? Estamos dentro? Vocês acham que a gente está dentro ou não? Já estamos? Na beiradinha? Estamos ali quase dentro? Quase, né? Quase dentro, né? Bom, gente, vamos lá. Queria começar o seguinte, passar a bola para o André aqui, jogar a bola para ele, não a prancha, a bola para ele começar puxando o novelo aqui. André, a gente tem um login e senha para entrar no metaverso. Dá uma definição aí para a gente começar esse papo bonitinho, organizado, como se a gente tivesse um roteiro, assim. Dá para a gente falar de metaverso? Tem um login e senha para entrar. Onde é que a gente entra no metaverso? Boa, tô todo mundo com um bloquinho aí de notas, né? Entra no metaverso.com, aí vocês vão fazer o cadastro ali, e aí tem 7 dias grátis, tá? Tem que botar um código, chega no seu celular o código. Não. Na verdade, não existe, né? Na verdade, o metaverso é uma termologia, né? Não existe um metaverso, não existe uma plataforma que você vai entrar ali e logar nela e estar no metaverso. Tá? Eu costumo brincar que o metaverso pode ser uma analogia às próprias redes sociais. A gente tem várias redes sociais, então a gente vai ter vários metaversos. O metaverso, ele basicamente tem 3 pilares, né? Ele usa, para se tornar um metaverso, ele precisa da realidade aumentada, a realidade virtual e a internet, né? São esses 3 pilares que criam uma plataforma virtual que a gente pode chamar de metaverso. Mas, não necessariamente, a gente precisa logar numa especificamente, né? Então, a gente pode ter várias plataformas de metaverso, a gente pode ter... Cada empresa vai poder ter a sua, né? E aí a gente tem uma corrida muito grande entre as big techs aí, buscando exatamente sair na frente e ter, né, a sua plataforma de metaverso como uma principal aí no mercado, né? Quem sair na frente, quem entrar primeiro, obviamente vai ter uma base maior, vai conseguir desbravar esse caminho que ainda está muito inicial. A gente vem daquela ideia, né, de que tudo na internet é uma plataforma. É um ambiente que eu digito o endereço e estou lá dentro, né? E, pelo visto, não vai ser bem assim, né? Exato. A gente vai passar por um caminho, né, no mesmo jeito que a gente passou por um caminho de digitalização, a internet, hoje, que a gente conhece, demorou 20 anos para chegar nesse momento que a gente está hoje, né? A gente está começando a falar aqui um pouco de futurologia, inclusive, né? A gente está tentando prever um pouquinho o futuro, com base em dados, com base em informações que a gente tem sobre esse assunto, né, e tentando trazer ele para os dias atuais para que a gente consiga construir juntos esse metaverso, né? O metaverso, uma das principais
premissas dele é a parte de construção onde todo mundo pode participar, né? É uma plataforma colaborativa, todo mundo pode ter a sua própria plataforma, todo mundo vai poder construir ali dentro o seu espaço, ter seus avatares, enfim. Por isso, essa analogia, né, trazendo aos dias atuais para ficar um pouquinho mais fácil da gente conhecer, talvez seja essa analogia a uma evolução das próprias redes sociais. Hoje a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, LinkedIn. Então, teoricamente, seriam várias plataformas de metaverso que a gente pode ter também no futuro, cada uma com a sua especificidade, né? Então, cada uma vai ter uma função específica. Em uma plataforma de metaverso, eu vou ter lá lojas, né? A outra eu vou morar ali dentro e vou criar meu perfilzinho ali, meu avatar, e vai servir muito como uma parte de diversão, como um entretenimento, ou como uma parte onde eu vou conseguir fazer, talvez, uma atividade física, estando ali dentro. Então, algo mais pessoal. Então, a gente tem várias possibilidades de metaverso dentro dessa termologia metaverso. Vou trazer o Marucho para o papo aqui. Marucho, o Cazuza dizia, né, que a gente vê o futuro repetir o passado, que a gente vive num museu de... como é que é? Grandes novidades. Exatamente, né? Como é que você vê essa ideia do metaverso, né? É algo realmente novo? Ou é algo realmente que a gente vai só repetir o passado com os velhos erros que a gente teve aí, né? Ou realmente é um mar aí a ser navegado? Eu acho que não é só repetir o passado, mas o metaverso ele viabiliza várias ideias que já foram colocadas para o mercado. Por exemplo, quem está no e-commerce há muito tempo já percebeu, né, que tem várias novidades, vários lançamentos que eles acabam não se concretizando. Por isso que a gente sempre tem muita cautela, né, de não abraçar a primeira coisa que aparece, colocar todos os ovos naquela cesta, porque, às vezes, aquilo é só um estágio para alguma coisa que vai se concretizar efetivamente. Realidade aumentada, quando ela foi lançada, foi aventada uma série de possibilidades e a gente foi perceber o uso dela alguns anos mais tarde, quando teve o Pokémon GO. Pokémon GO, quem caçava Pokémon aí? Só eu? Não. Opa! A realidade aumentada prática, porque a gente já tinha aí tecnologia, já tinha um celular mais avançado, uma internet mais adequada, processamento melhor, e aquilo funcionou. Alguém estava vivo ou já tinha nascido na época do Second Life? Second Life, cara. Second Life era um pré-metaverso, era um ambiente que você tinha a condição de construir o seu avatar, interagir, e foi um boom na época, que eu trabalhava na época num site chamado Jacotei, que até existe ainda, né, que é um comparador de preço, e ele também era proprietário de um outro site que chamava Te Procurando, que também acho que existe, que era o Tinder old school. O Te Procurando, e, aliás, isso é e-commerce também, né, porque a gente vendia assinatura, o cara poder, né, melhorar o chaveco dele, ele tinha que pagar um pouquinho mais, aí a coisa ia. E aí a gente teve a ideia de transportar isso para o Second Life. E o Second Life já tinha um pouco do resquício do que é hoje. Você tinha a moeda do Second Life, os lindens, que você... aliás, estou falando passado, mas Second Life existe ainda, tá? E você comprava aquela... Foi a primeira vez que eu vi alguém vender terreno na Lua, de verdade. Porque você estava comprando território, você comprava espaço físico, virtual. E o pessoal passou a investir pesado naquilo. Grandes empresas, IBM, tinha uma universidade dentro do Second Life. E a gente resolveu fazer um projeto naquela época, estou falando de 2007. A gente resolveu fazer um projeto para ter uma balada do Te Procurando, que aí tinha um térreo que era só os que não eram assinantes, se o cara queria para um lugar mais VIP, ter um pouquinho mais de privacidade, ele tinha que subir para o primeiro andar, só os pagos iam. E aí ele já convertia ali um upgrade da assinatura para o cara poder chegar acima. No Jacotei, a nossa ideia era ter corredores de uma loja, de um grande supermercado, ou um grande shopping, que as pessoas iam vendo produtos e eles podiam comparar preço. E depois, o cara gostando de algum item, a gente transportava o cara por e-commerce e ele fazia efetivamente a transação. O que está acontecendo? Só que era uma outra tecnologia, a gente não tinha o poder de processamento que a gente tem hoje, a gente não tinha banda larga, até hoje não tem no Brasil inteiro, imagina em 2007. Então, muita coisa foi colocada, mas não estava pronta. Agora, então, esse repetir o passado tem muito a ver com isso. A gente está sempre em novas ondas em que as possibilidades aumentam e a gente pode pegar lições aprendidas e traduzir para agora, para o futuro. Mas é sempre importante a gente ter isso em mente. É muito bom que vocês estão aqui, nesse sabadão, essa hora, ouvindo isso. A impressão que dá pode ser assim, nossa, mas isso aí está muito distante da minha realidade, está muito longe.
Mas é importante que a gente saiba que isso está acontecendo, entender o que está rolando, porque vai pintar oportunidade para todo mundo ter encaixe em alguma oportunidade que a gente está ali, de repente, vendo, vislumbrando. Então, nunca olhem assim como vou me jogar de uma vez, mas, ao mesmo tempo, deixa eu entender essa maturidade acontecendo porque eu vou me encaixar. Gostei desses nomes aí, como é que é? Jacotei e... Te procurando. Te procurando. Ainda tem, mas agora é mais para terceira idade, melhor idade. Eu acho que eles deram uma requalificada ali, porque o resto foi para o Tinder. Pois é. Eu lembrei aqui que aqui perto de Ribeirão tem uma cidade que chama Sertãozinho. Quem é de Sertãozinho aí? Deixa eu ver. Pensei que não tinha ninguém de Sertãozinho aqui, ó. É uma galera. Pô, então, Sertãozinho tem uma padaria legal lá. Puxão. Serpãozinho. Tem um pet shop massa também. Chama Cercãozinho. Nomes Nossa, legais. eu poderia fazer isso a tarde toda. Baita branding. Andrezão, realidade virtual e realidade aumentada. O Marucho falou da realidade aumentada aí com o exemplo do Pokémon GO, né? Mas eu acho que essas duas realidades, somada à realidades normal, acho que são essas realidades que a gente vai misturar para fazer a química desse metaverso, né? É isso, acho que... primeiro a gente entrou no metaverso no momento que a gente clicava lá na conexão dial-up lá e fazia aquele barulhinho, né? A gente começou a entrar no metaverso naquele momento. Mas, trazendo agora, né, para essa parte, eu acho que, naturalmente, a gente entra, né, no metaverso com outras possibilidades, né? Quando a gente busca, né, automatizar uma forma de acesso, né, quando a gente busca essa disponibilidade de logar numa plataforma, de entrar nela e de trazer a realidade por meio digital, ela fica mais complexa e a gente precisa de processamento de dados, né, como mencionado. Lá atrás, né, existiu o Google Glass, né, não sei se vocês lembram, né, ele nasceu. Projeto falido do ele Google. nasceu num momento, um puta de um produto que nasceu num momento que a tecnologia ainda não era viável para ele ser utilizável, né, e ainda tinha alguns problemas ali, né? O Google Glass... A galera proibia no restaurante, no banheiro. Exato. Ainda tinha um problema ali, né? Onde o Google, as ações do Google, elas elevaram e despencaram por conta de um produto, né? E hoje, a gente trazendo o Google Glass para a nossa realidade, quando a gente começa a falar de metaverso, ele já é muito mais viável, né? Porque a gente já começa a educar uma sociedade por meio de realidade aumentada. Eu acho que a gente... Em alguns momentos, aí, né, muita gente até discorda, mas em alguns momentos a gente está pulando algumas etapas, né? A gente está pulando a utilização da realidade aumentada, dessa integração entre nós aqui fisicamente e uma realidade aumentada e possibilidades com ela, e indo já para uma realidade virtual totalmente paralela, em 3D, onde a gente muitas vezes não vai ter acesso ao mundo real, e sim um mundo totalmente virtual. Eu acho que a gente poderia, né, buscar um pouco mais a utilização da realidade aumentada, né, como é o caso da própria AWS, que vem trabalhando muito nisso, né, como existe alguns outros e-commerce que estão trabalhando nisso. E assim, eu sempre dou um exemplo, né, dessa realidade aumentada sendo usada, né, no dia a dia. Então, com um óculos ali, com o Google Glass ou um outro tipo de óculos de realidade aumentada, eu conseguiria ver aqui o blazer, esse lindo blazer do Du, né, e por meio desse meu óculos eu saberia onde que comprar, qual que é o preço, qual que é o material, e dou uma piscada, o produto chega na minha casa, né? Então, eu posso ter esse tipo de interação hoje já, né, com realidade aumentada. E não preciso necessariamente de óculos para ter realidade aumentada. Eu posso usar o meu próprio celular para realidade aumentada, como é o exemplo do Pokémon GO. Então, a gente, às vezes, está pulando algumas etapas, né, de ir para uma realidade virtual totalmente, que vai precisar de hardware, que vai precisar de um óculos, né, completamente fechado, mas que a gente ainda tem possibilidades de realidade aumentada que a gente não usou e está pulando essa etapa, né? Então, acho que, principalmente para o commerce, né, para o varejo, ainda existe essa oportunidade de bater em cima disso como um diferencial. Pouquíssimas marcas usaram e estão usando isso como um diferencial, como um atrativo. Eu acho que esse que é o detalhe, né? O metaverso, às vezes a gente acha
que metaverso é somente um ambiente virtual que a gente vai entrar lá por meio de óculos VR, né? Ou qualquer outro tipo de dispositivo. E, na verdade, é muito mais que isso, né? É exatamente a gente estreitar, ou, vamos dizer assim, não estreitar, mas a gente acabar com esse limite que há entre o virtual e o presencial, né? E de que forma a gente vai fazer isso? Principalmente a gente que é do varejo, a gente que quer vender, a gente que quer, de alguma forma, aproveitar essa oportunidade para negócio, né? Até acho que foi o Marucho que colocou no nosso grupinho lá do painel o vídeo da Zara, né, Marucho? Que a moça está andando com óculos com essa ideia que o André falou, né? De realmente olhar, poxa, está entrando na loja. Ela não vai entrar com óculos VR, não vai ser um óculos de realidade virtual que ela vai sair trombando, a pessoa sair trombando lá dentro da sua loja. Tal. Ela vai poder usar óculos VR em casa? Vai, logicamente. Vai poder entrar virtualmente na loja e fazer essa experiência? Sim. Mas ela vai poder também entrar na loja física com óculos normal e ter uma sobreposição com muito mais informação, muito mais interação? Com certeza. E a gente está explorando isso ou não? Acho que esse que é o ponto, né, Marucho? Explorar essas atitudes metaversianas, eu adoro usar esse termo aí, eu vou patentear ele, né? Essas ideias metaversianas para como que a gente pode incorporar dentro do nosso dia a dia de varejo, né? Eu acho, como eu falei, né, tem oportunidades que são muito macro, que aí ela está para os gigantes estão queimando uma baita grana para viabilizar e lançar a tendência e abrir novos caminhos, e vai ficando para uma outra camada de estrategistas, de empresários, as possibilidades de oportunidades. Eu acho que é por isso que a gente tem que ficar bem antenado, porque agora, o momento presente, tudo é muito caro, porque está se abrindo, né? O mato está alto e está todo mundo com o facão abrindo trilhas. Quem está fazendo isso hoje está colocando muito dinheiro e talvez não seja a realidade da maioria aqui. Né? A gente vai pegar carona em muita coisa disso que vem na sequência, algumas trilhas que vão já estar demarcadas, a gente vai vir melhorar elas na sequência e está tudo bem. Só fazendo uma analogia, não sei se alguém já assistiu corrida de ciclismo, aquelas corridas que os caras ficam correndo com a bike longe pra caramba. Geralmente tem o cara que vai na frente, esse cara cansa pra caramba, ele puxa todo mundo, uma hora ele não aguenta, ele sai. Na tecnologia, na inovação, a mesma coisa. Alguém está puxando isso, está despendendo energia pra caramba, dinheiro pra caramba, e você pode escolher ser o cara que está ali na terceira ou quarta fila, deixando, na hora que abrir a brecha, você vai chegar. Então é importante a gente imaginar que tudo está dentro da experiência que a gente quer gerar, da forma como a gente quer encantar e da estratégia que eu quero colocar como posicionamento de marca. Se a minha marca pede, naturalmente, que eu seja um cara que lança tendência, que se posiciona no mercado como um cara de inovação, isso está no meu core business, é o meu negócio isso, é óbvio que eu vou entrar nessa trilha e vou querer estar com a minha bicicleta na frente. E eu vou correr junto ali com os caras, até onde eu tiver fôlego. Ou vou buscar esse fôlego fora. Agora, se eu tenho uma outra possibilidade de mostrar a proposta de valor, eu tenho como seguir outras tendências já demarcadas, é uma outra estratégia. Não tem certo e errado, né? O que tem é a gente escolher o que faz sentido para o nosso negócio, mas sim, está muito atento, porque em terreno como esse, que está se abrindo trilha, tem muita oportunidade que talvez alguém não enxergue e você enxergue. Então, é importante a gente pensar, e assim, e-commerce não tem como, e qualquer coisa na vida, mas a gente aprendeu, a gente está mais de 20 anos fazendo isso. Cara, faz o simples. Faz o simples. E é difícil demais fazer o simples, porque parece que é pouco, parece que é ruim, parece que é meia boca. A gente tem uma autoestima, às vezes, meio questionável, e a gente acha que se fizer o simples, a gente vai estar entregando menos. E, na verdade, às vezes, o cliente ele não quer um prato do MasterChef, ele quer que você faça ali um feijãozinho com arroz bem temperado. E isso vai encantar, isso vai gerar negócio, isso vai fazer o impacto que você precisa. Então, a cada um estrategista aqui é pensar onde que está o que eu consigo simplificar um processo, onde eu consigo, dentro da minha realidade, colocar isso para rodar e traduzir isso em negócio, e, ao mesmo tempo, que faz sentido para o meu cliente ali, que muitas vezes a gente fica com a sensação, nossa, eu podia ter feito tanto mais, ele não faz ideia do tanto mais que você podia ter feito, aquilo que você fez está encantador e ele está feliz. A gente ficou muito tempo no comércio eletrônico buscando, acho que, caminhos, né? Caminhos para não se dar bem, mas para fazer com que o cliente confie em você, né? Acho que trazer essa confiança, né? E isso baseado muito na experiência, né? A gente vê o tempo que a gente levou
para o varejista tradicional entender que ele podia vender no comércio eletrônico, o comércio eletrônico entender que ele pode criar uma boa experiência de compra, talvez até muito maior do que às vezes a gente consegue na compra presencial. E aí vem o metaverso. Vocês acreditam que ele vai colaborar exatamente para essa linha da experiência de compra, da experiência com o cliente? Quer dizer, talvez eu tenha lá uma experiência criada para o cliente em torno de um caminho de metaverso, e a partir daí isso vai facilitar o fechamento de negócio, o fechamento de compra. Eu acho que é só importante dizer o seguinte: é mais uma forma, é mais uma experiência construída e é uma capinha. É importante a gente olhar cada ponto de contato com o cliente ou cada experiência que a gente gera como pontos que são o exterior, mas o que acontece dentro do ponto de vista do que acontece na operação, isso não se altera. Então, de nada vale, por exemplo, eu abraçar uma onda e entrar num metaverso e ter minha loja lá, se eu não consigo male processar um pedido, se eu não consigo atender um cliente, entregar no prazo, não fiz a lição de casa. Então, assim, imagine sempre nesse processo que a gente tem mais uma capinha, mais uma forma de ter um ponto de contato com esse cliente, mas a essência do que eu preciso ser muito bom em fazer não está sobre essa experiência, está sobre o que eu estou fazendo aqui, para poder entregar dentro do que eu prometi, construir aquela relação de confiança que eu estou falando que eu faço. Se eu não fizer minimamente isso, qualquer outra coisa é loucura. Então, eu acho que o sucesso também passa muito por isso, de a gente abraçar essas novas frentes, e isso não depende do metaverso ou de qualquer outra coisa. Isso é datório para hoje. A gente passou o dia aqui com uma porrada de conteúdo, com várias dicas, vários insights. Não sei vocês, mas eu saí daqui com um monte de lição de casa. Que às vezes a gente já não faz metade Exato. disso, né? A gente deve ter saído daqui, deve estar todo mundo falando assim, nossa, eu quero ver segunda-feira como é que vai ser. Porque eu vou chegar lá, eu tenho a minha realidade e eu tenho algo para fazer. Mas não se desesperem, esse é o processo. A gente vai construindo essa melhoria, vai evoluindo, e aí a gente vai adicionando com perfeição essas novidades, e aí a gente vai surfar. Porque vai ter gente fazendo muito mal feito. E aí tá ótimo, porque se o concorrente está errando, não atrapalhe, né? Mas faz direitinho aqui. E essa ideia dos games, André? A gente vê que o game parece que é o que está mais na frente agora, né? Tirando as grandes marcas que estão investindo em experiências aí, Gucci fazendo desfile, outra marca X criando o seu próprio metaverso único ali para fazer sua empresa lá dentro e tal. Os games, de alguma forma, vêm aproveitando isso para os negócios, né? Sim, é como o Carucci mencionou, né? A primeira ideia de metaverso que a gente tem, do que a gente imagina hoje, foi lá o The Sims ou Second Life, né? Essas plataformas que imitavam, de alguma forma, a nossa vida real. Sobre os games, né? A gente tem hoje as empresas que estão trabalhando, de alguma forma, dentro do chamado metaverso, elas estão utilizando muitas plataformas de games para isso, né? Como o Roblox, como o Fortnite, por exemplo, né? E essas plataformas elas já entregam experiências intuitivas, né? Que é onde você consegue ali conversar com outros usuários, já existe moeda ali dentro, então você consegue criar essas experiências de troca realmente entre marca e consumidor, né? Você consegue, por exemplo, fazer um lançamento de um produto exclusivo para aqueles usuários que estão ali num desfile de moda, por exemplo, né? Mas os games ainda são muito pequenos comparado ao tamanho de uma base, por exemplo, do Facebook, né? A gente está aqui hoje falando de metaverso somente porque Mark Zuckerberg trocou o nome, né, do Facebook para Meta. Tio né? Zuc. Se não fosse isso, não tinha tido esse boom no mercado igual teve, né? E é importante lembrar que o metaverso não é do Zuckerberg, Exato. não é da empresa Facebook. Metaverso é uma palavra, não existe registro, né? Não vai ter um registro de uma marca sobre isso. Exato. Ele registrou Meta, né? Porém, isso é claro que fica para deixar claro, na verdade, a estratégia do Mark Zuckerberg perante o mercado. Primeiro, onde ele começa a focar nisso, direcionar a parte de negócios, de business da empresa Meta hoje, e também por questões, né, onde teve bastante problema o nome Facebook atrelado, né, como um problema de Cambridge Analytica, de vazamento de dados. Então, foi uma forma de
unir o útil ao agradável, né? Eu tiro aqui o foco dos problemas que o nome Facebook tinha e já jogo aqui para a Meta, onde é onde eu estou mirando como empresa. E aí a gente tem um paralelo, né, dos games, por exemplo. O Fortnite, que é um dos maiores jogos que tem no mundo, ele tem 350 milhões de jogadores, 350 milhões de usuários. Mas a gente está falando de uma empresa como o Facebook que tem 3 bilhões de usuários, né? Então, fica claro o tamanho da base, o diferencial que uma empresa como essa tem, caso ela consiga implantar o metaverso dela, né? A plataforma interativa dela, né? Que se tornaria, obviamente, muito maior que um game, né? De 350 milhões para 3 bilhões. Então, os games eles têm uma importância muito boa, né, nesse primeiro momento do metaverso, onde ainda não existe plataformas legadas voltadas exclusivamente a essas atividades que o metaverso ele vai proporcionar, né? Então a gente está falando aí de utilizar dos games como uma base ali de experiência, um teste ou um beta tester aí para o que está por vir, porque pelo que essas empresas estão planejando construir. Até porque é muito louco, né? A gente, como o Ricardo estava falando na palestra dele, né? Que ele tava, acho legal quando ele falou lá, né? Quem é o shopper, né? Quem é que está comprando, mas na verdade quem que está influenciando essa compra, né? E eu cheguei esses dias em casa, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, a mais nova, a mais velha vai fazer 18, vai fazer 18. A mais nova de 13 chegou e falou. Eu cheguei para ela, oi filha, tudo bem? O que você está fazendo? Estou esperando um show. Oi, show? É o show que vai acontecer aqui no Roblox. Show no Roblox. Opa, alguém joga Roblox aí? Tá vendo? Minha filha, tá vendo? Isso é minha filha também, né? Alguém joga Fortnite aí? Não, tem uns 4, 5 ali. Tem uma galera. Umas mãos tímidas ali. Né? Mas olha só, né? Tem um universo inteiro que a gente nem conhece, né? A gente nem faz ideia. Daí ela falou para mim que ia rolar o show lá no Roblox, que ela estava esperando. Aí eu falei, você está esperando o show de quem? Da Drivers, né? E as Drivers tinha 1 zilhão de pessoas lá para assistir o show dela, né? Que ia acontecer 5 horas da tarde no sabadão dentro do Roblox. Aí ela falou, olha, aquela ali sou eu. Eu, quem? Tinha um avatar assim, pulando, igual uma louca. Né? Igual uma maluca lá no meio. Ela falou, aquela ali pulando. Eu falei, para, menina, não me mata de vergonha. Né? Se comporta, né? Tal. Não, vou assistir aqui, tal, né? Beleza. Aí assisti o show, rolou lá um telão, tinha um show do negócio. Aí naquele espaço tinha marcas expondo bolsas, maquiagens, um monte de coisa que eles estavam tendo um ponto de contato ali com aquilo, né? Com todo aquele tipo de produto, né? E aí você comprava ali com uma moeda do jogo, você comprava, por exemplo, um chapéu exclusivo do show com o nome da moça da banda para você usar durante o show. Então era nítido quem estava com o chapéuzinho ou não ali no meio daquele monte de avatar, né? E aí, a minha filha também ela faz parte de uma comunidade na Twitch, que eles conversam de um tal de RP. Vocês ouviram falar do RP? Já vi mais umas cabeças virando aí. Deve ser tudo os filhos que conhecem, né? Aí ela me falou, papai, então, porque lá na RP, a fulana tal largou, né, tal do marido dela, não sei o que tem, que eles se conheceram na praia, não sei na onde, tal. Eu falei, nossa, que legal, tal. Então eles têm 3 filhos, um é adotado, nananã. Beleza. Passou um tempo, aí ela veio me contar de novo. Falou, nossa, o fulano largou da Beltrana. Eu falei, sério? Porque ela tinha me falado que eles namoram na vida real. Eu falei, sério? Sério? Puxa, e o moleque foi parar no orfanato. Eu falei, credo! O moleque foi no orfanato, eles se separaram, mas eu vi uma notícia outro dia deles juntos. Ela falou, não, eles se separaram na RP. Porque lá a história é legal na RP e a criança está no orfanato na RP, não é aqui fora. Oi! Aí você vai tentando acompanhar essa ideia, né? Essa ideia toda. E aí tem lá essa blogueira, essa influenciadora tal com o cara, e isso aí faz parte do universo dela, e ali eu sei que ela, esses dias ela fez aniversário, fez 13,
e ela pediu uma série de maquiagens lá para minha esposa comprar para ela de aniversário e tal. E aí você vai descobrir quem que é a figura lá do RP, cara, que era a dona das maquiagens, né? E aí quem comprou? Foi a gente, né? Não foi ela que comprou. Mas olha só como que rola essa influência e tudo mais, né? Então, são universos, são lugares que a gente não transita ainda. E a gente está falando de um consumidor, né, que hoje ela não é uma consumidora, né? Você, ela, né, usou de intermédio, né? Você, mas ela consome, eu pago. No futuro, a hora que esse momento do metaverso chegar, essas crianças de hoje, elas vão estar totalmente já imersivas e vai ser totalmente normal esse tipo de ação, né? Esse tipo de plataforma. Exatamente. É um processo, né? Acho que esse que é o detalhe. É um processo que vai acontecer de pontos de contato de marca que aí grandes marcas vão investir, porque a gente sabe que é aquela ideia de quem vai colonizar primeiro, quem vai chegar primeiro vai beber água limpa, né? Por que tem os dois caras lá investindo nos foguetes lá? O Jeff Bezos e o... Como é que chama o outro cara? Elon Musk. O Elon Musk, né? Os dois grandes poderosos. Por que eles querem conquistar o espaço? Né? Porque eles sabem que eles vão chegar primeiro lá, voos comerciais e tal, né? E vão falar, ó, aqui as regras é assim. Você quer voar é aqui, é desse jeito, daquele jeito. Vão ditar as regras. Então, a gente vê que uma Nike, uma Coca-Cola, essa turma toda está investindo alto para tentar colonizar, né, o mundo. Né? Foi assim na corrida para a Lua, foi assim para descobrir novos mundos. Acho que esse que é o caminho. Né? Aí a gente viu também, a gente estava comentando, né, Marucho, daquela que o Alibaba está investindo na criação de um shopping center virtual também, né? Que é exatamente onde você pode ir lá, comprar, fazer compras, observar, assistir show, entretenimento e tudo mais. Você acha que essas grandes marcas, como o Alibaba, por exemplo, e a linha de marketplaces aí, vão acabar indo para essa linha de buscar um caminho no metaverso também? Não, um caminho sem volta. Já é natural. O Alibaba, assim como todos os chineses, já foi a época que a gente bebia na fonte do que os americanos faziam, né, como inovação, tendência. Eles ainda continuam puxando muito as frentes, mas hoje a gente tem que olhar muito para a China. Tem que olhar muito o que acontece como tendência, por exemplo, live commerce. Se falou tanto, aquilo nasceu na China e foi se tornando e vem se tornando realidade no Brasil. Então, quem mirou lá e percebeu, se preparou para colher fruto agora. E não é diferente com o metaverso. O Alibaba, inclusive, ele tem o Alibaba Cloud, que ele tem ambiente para você construir o seu metaverso ou participar do metaverso dele. Então, os caras entram, como vários outros players gigantes, né, não estão de brincadeira. Uma coisa só que eu acho que é legal, pegando um gancho até da história da tua filha, claro. O que é legal a gente ter em mente uma coisa bacana sobre isso tudo. Parece estranho esse comportamento de consumo. Parece esquisito que alguém esteja colocando dinheiro para comprar uma roupa que não existe no mundo físico. Parece estranho que a Nike vai lá e compra uma empresa de NFTs para poder vender tênis Nike que só existem no mundo virtual. Porém, você é o único proprietário daquele item se você comprá-lo. Parece esquisito, mas o que é legal a gente sempre buscar na origem das coisas. O comportamento de consumo ele tem a origem da mesma maneira que é no que a gente conhece tradicionalmente. O jeito da gente buscar resolver nossas ansiedades, nossos anseios, nossas necessidades, é da mesma maneira comprando um objeto físico ou fazendo alguma coisa dentro de um metaverso. Eu preciso sempre me recordar disso, que o comportamento humano ele é o mesmo. A diferença é o meio que ele está utilizando para realizar aquela questão emocional, porque muitas vezes a compra é simplesmente resolver uma questão emocional, seja um problema ou não. Se eu entender isso, fica mais fácil eu pensar a minha estratégia quando eu vou para metaverso. Porque eu continuo tendo uma pessoa que está numa fase de idade, que precisa de aprovação do seu grupo, a sua comunidade está dentro daquele ambiente, então, naquele ambiente, eu preciso da aprovação. Como é que eu tenho aprovação? Eu vou participar de um show. Ah, mas é virtual. Mas é um show, é uma experiência. Essa experiência, para poder mostrar que eu fui, eu preciso comprar o copinho, eu fui. Eu preciso comprar alguma coisa que me lembre como recordação, que nada mais é do que uma marca emocional que vai me relembrar desse sentimento que eu tive no dia, depois, posteriormente. Por isso que você vai à Disney e você sai do brinquedo da Disney e você tem uma loja. E quem já foi à Disney sabe, os caras vão tentar te vender um monte de coisa relacionada àquela atração que você acabou de passar. O que é isso? Você leva com você aquele sentimento que você sentiu, que você vivenciou naquela experiência. E você, quando olhar para aquela canequinha, para aquele bichinho, você fala, nossa, aquele dia eu estava muito feliz. É a mesma coisa, só que numa versão metaverso.
Se a gente entender disso, entender de área de recompensa do cérebro, como é que funciona quando a gente consegue sanar essas questões, quando a gente consegue alimentar esses recursos dentro da gente, a gente vai surfar muito bem, obrigado, também essa área. Então, vou voltar ao que eu falei de manhã. Estudem comportamento humano. Nunca foi tão necessário a gente entender de gente. Entender como funciona nosso cachorro, também é importante se eu tenho pet shop, entender como funciona meu peixinho do aquário, mas entender esse ser humaninho que está lá com óculos ou com algum tipo de interação, fazendo negócios com as mesmas necessidades, anseios, carências que a gente tem no mundo físico. Entendeu isso, a gente está com grande parte do jogo já bem avançado para ganhar. Até porque esses mundos já estão juntos, o mundo do comércio, o mundo do negócio e o mundo do entretenimento, né? Consumir é comprovadamente, cientificamente, que libera... Como é que chama os trecos lá, Marucho? Que você sabe? Todos os endorfina, hormônios, né? Endorfina. As inas todas da vida, menos a cocaína, ou quer dizer, são as inas, né, que vão soltar aí no seu organismo. E qual que é o objetivo? Trazer prazer, trazer algo que seja bom. E como a gente está juntando tudo isso nos universos, entreter, amar, se apaixonar, trocar, conversar, dialogar, tudo isso é, de alguma forma, a gente ter algum tipo de prazer. Por isso que nas redes sociais, quando você curte uma foto lá, parece que é um micro-orgasmo, né? Ah, estou mais feliz. Ah, que legal. Ah, conversei aqui. Ah, fiz uma troca. Então, a gente vai substituindo compras por consumo de conteúdo, né? Então, se a gente juntar esse mundo do conteúdo e da compra de produtos, serviços, bens, a gente vai criar uma máquina importante de satisfação, né? E é aí que é o pulo do gato para a gente conseguir, de alguma forma, se dar bem nesse ambiente, né? A gente estava fazendo um painel, né, André, quinta-feira, sobre metaverso, lá no Senac, aí veio uma pergunta assim, né? Como é que vai ficar o Tinder no metaverso? Né? Como é que vai ficar o Tinder no metaverso? Né? Aí eu falei que, pela ciência, acho que minha mulher ia liberar, testar o Tinder no metaverso, né? Porque deve ser uma experiência, né? Sei lá, cria seu avatar, né? Tenta criar alguma coisa sensorial, né? E tudo bem, pela ciência a gente experimenta, né? Já pensaram nisso, né? Como é que a gente vai ter outras experiências aí através do metaverso, né? Como é que ficaria aí num show, ir num restaurante sem estar lá, mas estando lá, né? Como é que você ia criar o seu próprio avatar, né? O Anderson da Onovolab, o Anderson Criativo, ele estava falando outro dia numa palestra que eles têm um scanner lá na Onovolab que escaneia em tamanho real você, né? Você passa pela porta, fica lá paradinho lá 2 segundos só, o scanner já escaneia você todo. E ele falou que é esse tipo de scanner que vai colocar você dentro do metaverso em formato físico, você mesmo, em tamanho real, né? Eu falei, mas dá para tirar um pouquinho a barriga, dar um tapinha, colocar um cabelo, dá para dar um tapinha na lanternagem ali, né? Tal, para a gente ficar um pouquinho melhor, tal, né? E é essa a ideia, né? É você realmente estar lá, não somente virtualmente, não com um bonequinho, mas você estar realmente ali presencialmente, praticamente presencialmente, né? Vamos abrir para pergunta. Eu estou louco para ouvir vocês perguntarem coisas malucas sobre o metaverso para a gente, né? Quem quer fazer uma aí? Vamos lá que a gente tem uns minutinhos. Boa. Aqui, ó. Fazer igual o Serginho Groisman. Fala, garoto. Opa, boa tarde. Primeiramente, parabéns aí pela palestra. Minha dúvida é referente à questão de como que vocês imaginam que o metaverso pode estar colaborando com novidades em meios de atendimento, substituindo questões como chat, WhatsApp, telefone, e quem sabe o cliente ter uma experiência diferente no meio online através do metaverso. Eu vou me antecipar aqui, porque é uma área que eu amo. Dá para a gente imaginar o seguinte, de novo, volta naquela questão do cérebro humano. O metaverso, ele cria uma ilusão que é real.
ele cria... Quando você usa um óculos de realidade virtual, você está enganando o teu cérebro. Ele acredita... Se vocês já brincaram com isso, você pega aquele software de montanha-russa, você está parado, sentado numa cadeira, você vai ter frio na barriga. E você não está caindo, né? Não existe a pressão atmosférica nem nada. Isso é uma forma de você trabalhar o cérebro. No atendimento, quando você está imerso no metaverso, você realmente entra numa realidade que passa a se tornar praticamente real para o seu cérebro. E você tem todas as reações de estar conversando com um ser humano, de estar interagindo presencialmente. A gente vai enriquecer a força do contato, porque hoje, no chat, a gente tem ainda uma barreira muito grande em relação a essa proximidade que a gente hoje só consegue conquistar quando passa a mão no telefone e tem voz, ou quando a gente vai presencialmente e fala com o vendedor, ou fala com a pessoa na loja, por exemplo. E isso vai dar um upgrade, com toda certeza, na forma como a gente envolve e cria laços mais profundos com esse cliente, se a gente souber utilizar isso. Lembrando que é isso que está acontecendo. O cliente vai chegar no momento dessa imersão que ele já não sabe, o cérebro dele já não sabe dizer o que é real e o que não é real. Para o cérebro, tudo que a gente falar para ele é verdade, ele está assumindo como presente e material. Então, essa possibilidade vai elevar muito a nossa capacidade de, em comércio eletrônico e meio digital, poder transformar essas relações ainda em coisas mais profundas. Agora, imagina que não vai ser talvez só uma pessoa que vai estar interagindo, mas vai ter um robô com inteligência artificial que vai estar conduzindo essa conversa, aprendendo com esse cliente e fazendo essa relação cada vez mais proveitosa. Porque, no final, para o cérebro do cliente e para o cliente, ele precisa ter a solução daquela necessidade dele. Se é um robô, se é uma pessoa, não necessariamente isso é a questão. Ele quer saber onde está o pedido. E aí o robô vai responder com rapidez para ele incrível, ou ele vai ter algum tipo de outro relacionamento que ele vai escolher a forma. Mas eu tenho certeza que vai aprimorar, porque vai, de novo, tornar isso mais quente, que é mais proximidade emocional e a gente vende mais. E eu aposto que se for um robô, vai ser mais humano que se for um ser humano. Né? Porque, assim, eu vou te falar, viu? Ser humano, você chega na loja e fala assim, eu queria comprar aquela azul ali, aí não tem. Não tem? Tá, você tem uma outra opção? A verde que está ali. Ah, mas não tem uma preta? Não, não tem uma preta. Né? Então, o ser humano está cada vez mais robotizado e o robô está cada vez mais humano. Né? A gente até lembrou também no painel, quinta-feira, eu estava lembrando que pegaram duas inteligências artificiais, né? E conectaram as duas juntas, né? Para elas conversarem. Aí a primeira mensagem era, oi, tudo bem? Aí a outra, oi, legal. Aí assim, você também é? Não tinha nem o que ela era, né? Assim, sim, sou. Aí veio assim, ponto, ponto, vírgula. Aí o outro, ponto, vírgula, quadrado. Aí começaram, quadrado, bolinha. Aí os caras falaram assim, cara, o que eles estão conversando? Arrumaram um jeito de conversar para a gente não entender as inteligências artificiais. Aí os caras acho que já lembraram da Skynet, Exterminador do Futuro, falaram, puxa da tomada. Desconectaram as inteligências artificiais, né? Falaram, cara, vão destruir o mundo aí com 4 tweets, né? E aí, falando aí que os robôs talvez vão ser melhores, vão atender melhores que os seres humanos, né? No metaverso, em qualquer outro lugar, porque, por exemplo, pegaram uma inteligência artificial feminina, colocaram ela no Twitter, para ela aprender com o ser humano. Então, vamos botar a inteligência artificial lá, vamos deixar ela dialogar no Twitter, conversar com as pessoas e aprender sobre o comportamento humano, né? Poxa, de repente ela vai estar bem legal aí depois, né? 3 dias depois de conectada, ela estava se oferecendo como escrava sexual para as pessoas, né? E estava defendendo o uso de armamento e dizendo que o jeito final era matar todo mundo. Exterminar todo mundo. Né? Tiraram a coitadinha do ar também. Né? É isso que ela aprendeu com o ser humano. Né? Então, 3 dias no Twitter. O Twitter é meio assim mesmo, né? É faca na caveira, né? Só para dar meus 2 centavos aqui, né? Eu acho que a ideia de metaverso ela é justamente potencializar relacionamentos, né? O termo metaverso ele surgiu em 1992 no livro Snow Crash, que é um livro sobre relacionamento,
com a parte de tecnologia, né? Então você envolve tudo isso, né? Então acho que questões como relacionamento interpessoais, o relacionamento entre empresas e pessoas, né? Ele pode não, ele deve ser potencializado usando essa estratégia, né? Eu acho que o metaverso ele vai ser construído por nós de acordo com as necessidades que nós como sociedade tivermos, né? Não vai ser criado do nada com uma necessidade que não existe hoje. Ele vai ser uma extensão das nossas necessidades como sociedade, como seres humanos. Então, por isso que o Carucho bem mencionou, acho que a gente primeiro tem que entender sobre nós, né? Sobre seres humanos, sobre pessoas, porque do outro lado, por mais que tenha uma infinidade de cabo ligado na gente, ou tenha um óculos de VR, mas ainda assim vai ter uma pessoa usando. E essa pessoa ela tem necessidades, ela tem vontades, ela tem quereres ali que vão ser potencializados com uma plataforma que hoje a gente ainda não está tão dentro dela. É a questão de encurtar caminhos, né? E tem um lance que a gente não falou, que eu acho que é importante a gente falar, que é essa questão da democratização, né? Porque a gente é um país que a gente discute ainda conexão, né? Imagina como é que a gente vai discutir se todo mundo vai ter acesso ao metaverso. Ou o metaverso vai ser um clubinho fechado, né? Então, como é que a gente vai dar esse acesso, né? E a gente nem está falando ainda de acessibilidade, né? Exato. A gente foi mudando de hardware conforme o tempo. Há 10 anos atrás, a gente tinha um computador amarelado em cima da nossa mesa, com aquela capa em cima ainda protegendo, né? A gente foi evoluindo, foi para o laptop, e hoje a maioria das pessoas nem tem mais computador, tem só celular. Então a gente vai evoluindo em questões de hardware também que vão nos acompanhar. E aí a questão, né, de um óculos de VR, por exemplo. Quando que a gente vai substituir, talvez, o celular por isso? Por esse hardware, né? Então a gente tem uma questão de acessibilidade também que a gente vai ter que evoluir conforme sociedade. A gente vai ter que migrar ou mudar o que a gente carrega hoje com a gente, né? Ou agregar mais um, né? E isso tudo ele vai necessitar também que se torne acessível a todas as pessoas. Não adianta que a gente está discutindo como empresas vão entrar no metaverso se a gente não tiver consumidores ali dentro. Então a gente primeiro precisa ajudar, né, de alguma forma, nós aqui que vamos construir o metaverso de uma forma colaborativa, ajudar com que essas pessoas, quem está lá na ponta final, tenha acesso ao metaverso. E para acessar, ela vai precisar necessariamente, nesse primeiro momento, o que tudo indica, de um hardware, né? Futuramente, não sei, chip, alguma coisa implantada, né? De contato. Enfim, exato. Mas hoje o que a gente tem de informação e de mais possível da realidade no futuro mais próximo é um novo hardware, né? Marucho, suas considerações finais. Eu acho que está falado, né? Eu não sei se está todo mundo saindo daqui meio assustado, principalmente com a tua história aí da Watson, dos computadores. A gente tem dilemas, inclusive, né, a se considerar na humanidade com toda essa tecnologia, mas é um outro fórum para discutir isso. Mas o grande lance é esse, é olhar a tecnologia, acho que como um meio e não sempre como um fim. E a gente, às vezes, cai nesse engano, né? A tecnologia ela vai nos proporcionar coisas, mas a minha essência ela permanece independente do meio que eu estou utilizando. Eu preciso sempre lembrar disso, voltar para minhas origens, o que eu sou bom para caramba, qual é o meu core business, para que eu nasci, que dor eu resolvo do mercado, o que eu estou atendendo, e aí eu transporto isso para qualquer novidade ou inovação que eu quiser trazer. Mas se eu perder o fio da meada, eu não tenho mais nada, porque aí eu só estou numa capinha tentando parecer cara legal e cool, mas eu não sou mais nada, eu não tenho essência e conexão com o meu cliente. Então, acho que a base sempre vai ser essa. Se você estiver começando a perder o teu foco, volta de novo. Por que eu abri essa empresa? Por que ela nasceu? Qual que é o nosso objetivo? Para que a gente está aqui? Por que a gente ainda serve para essas pessoas? E aí a gente transporta sempre isso para as novidades. Eu estou contigo aí. A minha consideração final também sobre o metaverso é essa, de que a gente tem que ficar de olho e a gente tem que aprender, mais do que desejar estar no metaverso, com a minha loja, com meus negócios. Eu acho que mais do que desejar estar lá, é aprender com isso, né? Se a gente está caminhando para um caminho de terrenos, de espaços ilimitados, tudo isso gera o quê? Gera conexão, gera contato, gera experiência. E aí, como é que eu posso trazer isso para o meu negócio? Como é que eu posso trazer
experiência, como é que eu posso trazer bom atendimento, como é que eu posso trazer significação, né, relevância, propósito. Quando eu trouxer tudo isso para o meu negócio, né, eu vou estar, de alguma forma, utilizando o que as pessoas estão buscando, né, nesses mundos, nessa união dos mundos, né, que é exatamente evoluir, né, evoluir na questão do atendimento, do relacionamento, do propósito, da postura, de posicionamento. Então, acho que é bem esse caminho aí. Andrezão? Eu acho que, só para finalizar, a construção do metaverso ela vai ser realizada de forma colaborativa entre a gente, entre nós que estamos aqui discutindo sobre metaverso, né? Nada mais que isso. Então, o que a gente pode buscar sobre isso é a realidade sobre as nossas necessidades atuais. O que você entende como necessidade de digitalizar numa plataforma totalmente virtual, né? Então, acho que se você quer ter algum tipo de ideia de como aplicar uma campanha, uma estratégia dentro do metaverso, é pensar nisso, é pensar no que você tem como necessidade hoje e gostaria de aplicar isso em ambiente totalmente virtual ou digital ou utilizando uma realidade aumentada e trazer isso para perto do seu cliente, tentar entender se é real para ele também, né? Como tudo, né? Como no nosso dia a dia, a gente tem que olhar para o que a gente quer, mas se faz sentido para os nossos clientes, que no final eles estão lá na ponta. Então, é muito mais sobre pessoas, muito mais sobre os nossos clientes, muito mais sobre a pessoa que assina o CNPJ do que simplesmente sobre tecnologia. Concordo plenamente com o Carucho, tecnologia ele é um meio, né? Não é totalmente só uma via de uma mão só. A gente tem que fazer isso de forma realmente colaborativa, pensando, em primeiro momento, em nós, seres vivos, e no universo real, não no metaverso. André Marucho, obrigado, cara. Vocês são feras aí. Salva de palmas para esses dois aqui. Obrigado, gente. Show. Vamos tirar fotinha também? Tem fotinha com lanterna pra gente também? Vamos? Vamos pra gente fazer o sorteio? Vocês vão ajudar a gente com as lanterninhas aí, gente? É a última, vai? A última do dia. Bora! Que é isso? Tensão? Bora lá, gente. Atenção, que lindo! Vamos lá. 3, 2, 1. Valeu! Obrigado!